entre o autor e o réu número 1. Mas, como ele disse, está extinto o processo por réu número 2, alguns apelavam. Porque, na verdade, esse ato não é sentença, é decisão interlocutória, comporta agravo. A comissão, em boa hora, diz, olha, se for excluído o litisconsorte por ilegitimidade, então esse ato é decisão e cabe agravo no instrumento para, desde logo, o tribunal se pronunciar a respeito. A pergunta que eu formulo é a seguinte, e se o litisconsorte for ativo e for excluído o litisconsorte por falta de interesse de agir? Um dos litisconsortes ativos não tem interesse de agir. Se ele for excluído, ele será, tanto quanto aquele que será excluído por ilegitimidade. A pergunta é, cabe agravo, já que o rol é taxativo? E já que o inciso 10 diz que caberá em outros casos previstos na lei, esse caso não está previsto. Eu tenho um pouco de medo, porque essa taxatividade de situações pode levar um eventual litigante de má-fé a aproveitar-se, sem sanção, de uma nulidade posterior. Alguma coisa acontece no curso do processo, não cabe recurso, é irrecorrível, não é? O juiz prossegue na presidência do feito, é dada uma sentença, sobre ela é interposto o recurso, em relação a ela é interposto o recurso de apelação, devolve-se a matéria ao tribunal, o tribunal reconhece uma nulidade lá do passado, anula, devolve, refaz. Eu não sei se realmente este rol talvez devesse ser repensado. Mas, de qualquer modo, é uma tendência, né, na reforma, no sentido de que as decisões interlocutórias serão, como regra, irrecorríveis. Não estão sujeitos aí a recursos. Depois, a questão do poder decisório do relator. Esse poder decisório do relator já vem expresso hoje no artigo 557, e parágrafos do Código de Processo Civil. Nós sabemos que o artigo 557 ele foi introduzido no Código em 1996. A Lei 9.756 de 96. A redação desse artigo 557 é muito ruim. O relator negará seguimento a recurso prejudicado, etc. Negará seguimento a recurso quando o recorrente não tem razão. Bom, se o recorrente não tem razão, ou se a tese recursal é equivocada, isso não é negativa de seguimento, mas sim negativa de provimento. O projeto corrige essas deficiências, inclusive de ordem terminológica. Mas veja uma coisa. O relator negará provimento, ou o relator dará provimento a recurso com base em precedentes do próprio tribunal em que ele atua, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, ou com base em precedentes dos tribunais superiores, Supremo STJ. Então, veja, se naquela Corte de Justiça Estadual, ou naquela Corte de Justiça Federal, já existe uma orientação sedimentada, sumulada, portanto, precedentes persuasivos e não vinculativos, o relator poderá decidir de acordo com eles. Mas a professora Tereza fez um alerta aqui interessante, que o projeto busca obviar. Se houver mudança na orientação, uma mudança brusca na orientação do tribunal a respeito de como interpretar uma determinada norma legal, essa modificação brusca vai acarretar também decisões equivocadas que vão ser dadas monocraticamente, porque o relator decide, como nós sabemos, monocraticamente. Da decisão dele cabe agravo interno. Esse agravo interno tem um problema também, se me permitem, eu acho que talvez tenha passado despercebido, que é o seguinte. No artigo 975, parágrafo 2º, está dito o seguinte, que das decisões do relator caberá agravo interno, não é? Esse agravo interno, aliás, não terá mais o prazo de 5 dias como hoje o prazo será de 15 dias, porque todos os recursos terão prazo uniforme de 15 dias, úteis ou não, não sei, mas 15 dias, exceto os embargos declaratórios. Esse agravo interno, 15 dias. Pois bem, olha o que diz o parágrafo 2º. Quando o agravo for manifestamente inadmissível, assim declarado por votação unânime, o tribunal condena o agravante a pagar ao agravado uma multa, a ser fixada em 1 a 10%, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionado ao depósito prévio. Isso, de certa forma, é a repetição do parágrafo 2º do artigo 557, hoje. Mas olhem bem, se o tribunal entender que o agravo interno, por unanimidade, que aquele agravo é impertinente, o que o tribunal faz? Não apenas rejeita o agravo interno, como sanciona o recorrente. E essa multa deve ser recolhida como pressuposto de cabimento de recurso seguinte. Até para recorrer da multa, o agravante vai ter que, primeiramente, recolhê-la. Aí vem uma ressalva, salvo o beneficiário de justiça gratuita, porque esse pagará a multa ao final. Mas se ele pagará a multa ao final,
significa dizer que não há empecilho para que ele recorra, não? Veja, se eu não sou beneficiário da assistência judiciária gratuita e eu sofro a sanção, eu tenho que recolher para depois, se for o caso, recorrer na sequência. Se eu não recolher a multa, eu não posso recorrer. Fica precluso o meu direito de recorrer. Pois bem, se for beneficiário da assistência judiciária gratuita, ele é sujeito à multa, mas ele pode continuar recorrendo, inclusive da multa, sem antes recolhê-la, porque fará isso ao final. Eu não estou aqui questionando que se deva conceder ao beneficiário da assistência judiciária gratuita esta vantagem, que na verdade não é vantagem, na verdade é uma obrigação do Estado. A Constituição Federal diz que a Constituição é, aliás, mais generosa do que a própria lei de assistência judiciária. A lei de assistência judiciária, ela diz que se dará ao beneficiário os benefícios da assistência judiciária gratuita. A Constituição diz que tem direito à assistência jurídica integral. Eu não estou questionando aqui essa necessidade de se proteger o hipossuficiente, mas que entre nós cria uma desigualdade de tratamento. Isso aí pode ser questionado do seu ponto de vista da garantia constitucional da isonomia. O 996 trata do agravo de admissão, talvez fosse mais adequado chamá-lo de agravo de inadmissão, não é? Porque ele será cabível da decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário, mas é uma questão só de nomenclatura. Ele substitui o que hoje é o 544. Não é? Ele vem na sequência 544. Nada de grande novidade. Embargos declaratórios, e eu também já estou, meus 25 minutos estão se esgotando. Os embargos declaratórios, eles nunca foram, eu vou corrigir, os embargos declaratórios, em geral, eram tratados assim como algo de não grande importância. Aliás, quando o Código entrou em vigor, havia até uma discussão se os embargos declaratórios oponíveis de sentença seriam não recurso, ou só um incidente. Isso foi superado, nós sabemos. Mas há ainda hoje uma série de questões envolvendo os embargos. Por exemplo, os embargos podem ter efeito modificativo? Por exemplo, os embargos para fim de pré-questionamento necessário? Por exemplo, a sanção a ser imposta embargante e assim por diante, e o projeto, nesse particular, resolve. Eu creio até que dos recursos todos, ele está muito bem dimensionado. 976 e seguintes, e veja uma coisa, ele diz lá que caberão os embargos nas situações já conhecidas, omissão, obscuridade e contradição, e diz também, para corrigir erro material. Hoje há um problema, às vezes, de interpretação do artigo 463 do CPC, 463. Ele diz lá, uma vez publicada a sentença de mérito, já cabe esgoto o seu ofício, não mais pode alterá-la, a não ser para corrigir inexatidões materiais ou por embargos declaratórios. Alguns falam, mas os embargos declaratórios não serão utilizados justamente para correção também de inexatidões materiais? E a comissão aqui fez essa inserção, o que me parece bastante adequado. O parágrafo admite os embargos com efeito modificativo, e tem que admiti-los, porque em caso de omissão ou contradição, obscuridade, claro que não, mas em caso de omissão ou contradição, a correção do defeito que contamina aquela sentença, ou que contamina aquele acordo, a correção pode realmente levar a um novo julgamento. Me permita um exemplo do dia a dia. O réu, ao contestar, alega prescrição. Na sequência, pelo princípio da eventualidade, ele alega que não praticou nenhum ato ilícito. Na sequência, ele diz que, ainda que se admita que ele praticou ato ilícito, o valor exigido pelo autor à guisa de indenização é exorbitante, e essa é a linha de defesa dele. Prescrição, inexistência de ato ilícito, portanto, de responsabilidade, e, eventualmente, a exigência excessiva da indenização. E o juiz, na sentença, diz o seguinte, que o ato ilícito está provado, e que o valor devido também está demonstrado pericialmente, e condena o réu a pagar. E o réu, corretamente, com razão, opõe embargos declaratórios e fala, pois é, mas a minha mais importante defesa, fundada na prescrição, não foi apreciada. Essa sentença efetivamente é omissa, essa sentença efetivamente merece correção. E o juiz irá corrigi-la afastando a omissão. Como? Ele vai dizer o seguinte, olha, aprecio agora a prescrição, não houve não, está condenado mesmo. Mantém o julgamento e corrige o defeito. Mas imagine que ele entenda agora, apreciando pela primeira vez esse fundamento defensivo, que realmente ocorreu prescrição. Ele acolhe os embargos, reconhece a prescrição e inverte o julgamento. Está aí. Aquilo que alguns chamam de embargos declaratórios com caráter
eles falam infringentes em sentido limitado, mas que no fundo, como a própria comissão colocou aqui, seriam os embargos com efeito modificativo. Questionamento hoje: se o juiz ou o tribunal pretende alterar o que foi decidido por força dos embargos declaratórios, tem que se dar à parte contrária a oportunidade de manifestação, sabido que os embargos não ensejam contra-razões? Alguns dizem não, alguns dizem sim. Eu, nas 2 ou 3 ocasiões, não foram tantas, em que eu tive embargos declaratórios de decisões minhas, eu determinei que se intimasse a parte contrária para que ela tivesse oportunidade de manifestação. É claro que isso também é sintomático, não? Você está quieto no seu canto, vem lá, diga sobre os embargos declaratórios. Bom, já se sabe o que vai acontecer. Quase certamente vai haver modificação. Mas, pelo menos, preserva-se aí o contraditório. Ou, pelo menos, evita-se um questionamento a respeito de não ter sido o contraditório observado. Depois, o que alguns estão chamando de pré-questionamento embutido. É o artigo 979. Olhem, chegar a Brasília via recurso especial e via recurso extraordinário, talvez até mais via recurso especial, é uma via crucis. Tem que conhecer o caminho das pedras. Não é? Nós sabemos que você recorre, suscita uma questão federal, o tribunal local eventualmente não enfrenta, aí você opõe embargos declaratórios e o tribunal se sai com aquela... Não é? Que o juiz não está obrigado a apreciar todas as questões, a resposta não está mesmo, salvo as que forem pertinentes, relevantes e importantes, não? E eventualmente ele não aprecia. Aí o que acontece? Eu vou ter que opor embargos declaratórios para forçar um pré-questionamento, e se no julgamento dos embargos declaratórios o tribunal novamente se omite, existe a súmula do STJ, a súmula 211, que diz que, não obstante os embargos declaratórios, não houve pré-questionamento, não há acesso a recurso especial. Com o artigo 979, afasta-se essa possibilidade e, consequentemente, essa súmula 211 do STJ está derrogada. Não? Consideram-se incluídas no acórdão os elementos que o embargante pleiteou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos, caso o Tribunal Superior considere existentes a omissão, a contradição ou obscuridade. Me parece que, com isso, resolve-se essa jurisprudência que também é defensiva, não? E impede o acesso ao Superior Tribunal de Justiça, muito embora não em relação ao Supremo. A jurisprudência, nesse particular, é diferente. E tem uma última questão que eu gostaria de colocar à discussão, que é do artigo 976. Eu disse agora há pouco que uma das tônicas do projeto é o abrandamento do regime das preclusões. O artigo 967 dispõe que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação. Questões de fato, não de direito. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação.